Olá, senhores que acompanham o nosso canal, senhores e senhoras, boa tarde, boa noite, né? Ninguém, como diz o grande professor Rego, não tem horário. Como é gravado, a gente não tem horário. Hoje, um episódio muito especial. Mas antes, queria dar Especialíssimo. oi para o grande professor. Tudo bem, professor? Obrigado, tudo bem. Honrado com a presença do nosso presidente Aldo Rebelo. Isso. Lembrando, antes de começar, que o podcast Conversar, né? Se você notar no final do logo, tá podcast Conversar com AR maiúsculo. Foi uma homenagem do nosso querido professor Rego ao nosso convidado de hoje, né? Não é nem só homenagem, é um reconhecimento, porque esse podcast não existiria sem o apoio do ministro Aldo Rebelo. É E isso. já criamos pensando no processo eleitoral deste ano. E estamos aqui, e graças a Deus, o Aldo é candidato à presidência da República. Isso, eu não preciso. Ele dispensa apresentações, mas eu vou dar um breve release aqui, Pois é. né? Ele é político, escritor brasileiro com ampla trajetória na vida pública nacional. Foi deputado federal por diversos mandatos e ministro de Estado em diferentes áreas, destacando-se pela defesa da soberania nacional, do desenvolvimento econômico e da valorização da identidade brasileira. Bom, dispensando apresentações, tudo bem, ministro? Boa tarde, bom dia, boa Boa noite. noite. Muito obrigado pelo convite, Obrigado. pela homenagem, Edu. Muito obrigado, professor Zé Márcio. Obrigado. E é uma alegria reencontrá-los para uma conversa sobre o tema mais importante, que é o Brasil. Brasil. Ministro, Terceira, só antes da terceira gente vinda, começar, né? só Terceira vinda dele. terceira vinda já. É. Veio, desculpa te cortar, viu? Ele veio aqui já no começo, no primeiro episódio, veio com o Júnior do Redcast, né? Sim, sim. Que teve uma grande audiência aí, já que o Sim. Júnior hoje está entre os 5 maiores podcasts do Brasil. Era produzido pela gente aqui. E depois o senhor foi lá também no Redcast, né? E veio aqui de novo, agora pela terceira vez. Só, ministro, só informando o senhor que aqui o papel, quando eu apresento junto com o professor, eu represento o povo, tá? Muito Então as bem, minhas perguntas são mais do povo. maravilha. E ele é o, né, também dispensa apresentações, né, professor? Pode mandar bala, pode começar. Não, vai você. Eu? É. Bom, então antes de eu fazer a primeira pergunta, tenho a honra de fazer a primeira pergunta. É uma pergunta que talvez não chega a ser uma pergunta desconfortável, porque para o senhor não é. Mas talvez para quem o critica, quem o acompanha, eu sei que o senhor já deve ter sido, hoje a gente diz cancelado, né? Mas inclusive o senhor ganhou a minha admiração recentemente, porque eu sou um cara de centro-direita, tá? Já fui muito de direita, sou amigo do irmão do presidente Bolsonaro, amigo mesmo particular, mas depois deixei de ser direita, né? Então sou centro-direita hoje. E eu percebi que o senhor, ou se eu estiver enganado, o senhor pode me corrigir. O senhor mudou de postura, não podemos dizer de ideologia, mas o senhor mudou um pouco a postura de antigamente do senhor como político para hoje. E isso, eu percebo que o senhor não se preocupa muito, né? Você vai agradar a esquerda, a direita. E, então eu queria saber do senhor, assim, essa mudança de postura lhe causou algum problema, muitas críticas ou não? Não, críticas nós sempre vamos receber, né? Quem está exposto ao drama da política, do debate nacional sobre os rumos do Brasil, sempre vai estar exposto a críticas, e essa é uma coisa natural. E eu me habituei a isso desde a época em que fui líder estudantil. Nas assembleias estudantis, ninguém poupava ninguém de críticas, porque era assim que o movimento estudantil funcionava. Na política também. O que eu sempre procurei fazer é fazer o debate dentro de níveis razoáveis. Eu fui líder de oposição, eu fui líder de governo e sempre procurei, nas posições que ocupei, manter o nível do debate. Muitas vezes fazendo, na oposição, críticas duras ao governo, muitas vezes também recebendo críticas duras quando eu era líder de governo ou ministro, mas procurava administrar isso sem ressentimento, sem ódio, dentro dos limites e das regras permitidas pela civilidade. Aproveitando, então vou aproveitar, já vou emendar essa pergunta. Então, hoje, ministro, eu assim, não sou eu como uma grande parcela da população brasileira, né, o eleitor que a gente pode falar hoje de centro-direita, ele está meio órfão, né? E recentemente o senhor lançou sua pré-candidatura à presidência da República. Eu acho, na minha opinião, assim, que o senhor seria a pessoa certa, porque o senhor conseguiria conversar com os dois lados, né? O senhor acha, até a sua, não sei se o lançamento da sua pré-candidatura está
baseada nesse pensamento também. E hoje o que o Brasil precisa é exatamente o contrário do que está aí, né? Esse populismo ele só tem acabado com o país, então, tanto da direita como da esquerda. E o Brasil precisa de uma pessoa exatamente com o pensamento do senhor, que converse com todo mundo e que critique quando for necessário criticar. O senhor concorda com essa minha visão? Concordo no seguinte sentido: o Brasil vive de divisões artificiais. Você dividir o país entre esquerda e direita não explica nada para o país. Você dividir o país por raças, dividir o país em pretos e brancos, um país mestiço, um país miscigenado, você não vai entender o que é o país. Você dividir o país por gênero, como se fosse uma guerra dos sexos, que foi uma novela do passado, também não explica o país. Tentar dividir o país por regionalismos em conflito, você é do sul, você é do nordeste, você é do sudeste, você é do norte, do centro-oeste, também não. O que é que explica o Brasil? O que explica o Brasil é que, quando o país se divide em dois grandes blocos, como se dividiu nas últimas eleições, 50% mais um dos brasileiros votaram no atual presidente Lula, mas 50% menos um votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí você pergunta, será que 50% do país, os brasileiros que votaram no Bolsonaro, votaram pelos erros, pelos enganos, pelos defeitos, ou votaram porque viam nele alguma virtude? Os que votaram no presidente Lula votaram pelas acusações que pesaram sobre ele. Ah, não, esse é o candidato do Petrolão, vou votar nele. Não, votaram porque enxergaram nele alguma virtude. Quais seriam essas virtudes? As pessoas não querem se dar o trabalho de imaginar, as pessoas só querem julgar pelos defeitos, pela morbidez, pela deformação, pelas mazelas. Mas se você examinar direito, provavelmente as pessoas admiram ou votam no Bolsonaro, imaginando, vamos dizer que imaginam, que ele é um defensor do nacionalismo, do verde e do amarelo, da bandeira do país, do hino nacional, dos símbolos nacionais. As pessoas gostam do Brasil e identificam do Bolsonaro alguém que gosta do Brasil. As pessoas que cultuam os valores religiosos, os valores da fé, os valores do cristianismo, lá do Sermão da Montanha, onde estão lá os princípios éticos do cristianismo. As pessoas votam porque o cristianismo não é algo conservador, ela é uma necessidade para a humanidade. As pessoas apelam à religiosidade não é porque são conservadoras. Eu vejo o caso, na minha casa, uma mulher viúva aos 27 anos, com 8 filhos, sem apoio do Estado. Quando adoecia um, eu perdi um irmão de tétano, perdi uma irmã com difteria, morando na roça, nascendo de parteira. Para quem minha mãe apelava? Para os santos. Fazia uma promessa para ver se salvava um filho. Ela não tinha hospital, não tinha médico. Apelava para quem? Apelava para a misericórdia, para a generosidade divina, ou dos santos. Até hoje eu pago promessa para ela. Vive até hoje, né, Minha senhor? mãe é viva. Que idade ela tá? Minha mãe está com 87 anos. Isso é um trunfo genético É. que o ministro tem, hein? É um trunfo. 87 anos. Mora sozinha, cuida da vida dela. E aí, você tem esses valores que as pessoas identificam no Bolsonaro. A família também não é um atributo do conservadorismo. A família é uma necessidade, principalmente dos mais pobres. Quando você pergunta ao menino aqui, nordestino, que chega para trabalhar, ou numa metalúrgica, ou na construção civil, ou num bar, num restaurante, como garçom, copeiro, cozinheiro, pode perguntar a ele. Quando você chegou do Nordeste, chegou da Bahia, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Alagoas, você ficou aonde aqui? Na casa de um parente, na casa de um familiar, na casa de um tio, de um cunhado, de um irmão, ou de alguém da mesma cidade. Porque se você olha, você é de onde? Ele vai dizer, sou de Pedro II. Pode saber que naquele bar, naquele restaurante, tem mais alguns de Pedro II. Eu sou de Piripiri, vai ter mais gente de Piripiri. Eu sou de Arapiraca, eu sou de Vitória da Conquista. As pessoas se organizam de forma comunitária ou na família. Então a família é uma necessidade, é como se fosse, professor, o estado de bem-estar social que nós não tivemos no Brasil. O estado de bem-estar social era a mãe trabalhando para botar o menino na escola, era o tio na cidade recebendo o menino que vinha da zona rural,
Era o parente em São Paulo recebendo o outro parente que vinha lá do interior do Nordeste. Então as pessoas veem no Bolsonaro esses valores, o nacionalismo, a religião, a família, e no Lula. Por que as pessoas votam 50% no Lula, mais um, mesmo depois de tantos processos, presos, acusações? Não é pela prisão e pelas acusações, porque as pessoas veem no Lula alguém que se preocupa com a questão social, com os mais pobres, com a justiça social, que melhorou o salário mínimo, que melhorou a vida dos mais pobres. Então, é isso que deve mover, na minha opinião, o debate nessa eleição. É a partir de uma agenda construtiva, de uma agenda que possa unir o país. E o que une o país, na minha opinião, é o nacionalismo, o desenvolvimentismo, a justiça social, a redução das desigualdades, a proteção da democracia como espaço de debate sem ódio dos problemas nacionais. Ministro, eu julgo o senhor uma pessoa de muita sorte. Pegando a sua trajetória, vindo do Nordeste, de família humilde, não é? Consegue muito cedo presidir a instituição como a UNE, a importância que tem e que tinha à época, era até mais importante que hoje, porque lutava pela redemocratização. Aí o senhor tem uma experiência política que poucos brasileiros na história da República tiveram. A tua trajetória é magnífica. Os ministérios que o senhor atuou, foi ministro, né? E sempre com uma lisura. O senhor é um político ficha limpa, né? Só para citar para os internautas mais jovens, o senhor conduziu o Ministério dos Esportes, não é? Na época da Copa, não tem um processo contra o senhor, né? Então, nenhuma conta rejeitada nada, no Tribunal de Contas, nada, nenhum processo no Supremo, nada, nenhuma ação do Ministério incólume. Público. Então, o senhor tem uma biografia incólume. Alguns, o Brasil é conservador, pode dizer, não, mas ele foi comunista na juventude. Isso te credencia ainda mais, porque você fez muitas leituras, muitas análises, e a gente percebe qualquer pessoa que ouça 10 minutos, vê a tua capacidade analítica, a tua capacidade de reflexão, e mais do que isso, o profundo conhecimento do Brasil. Eu acho que dos políticos que estão em atuação, eu acho que só Ciro Gomes chega perto do conhecimento dos problemas brasileiros. E o senhor é um sortudo porque o senhor chega nesse seu apogeu intelectual e político com a saúde inteiraça, não é? Acabou de dizer que a sua mãe está com 87 anos, viva, toca a sua vida sozinho, e num ano em que o país está dividido. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu acho que o senhor tem condições de levar essa eleição. Eu acho que o senhor tem condições de levar. Poucos políticos, repito, o conhecimento que o senhor tem, por exemplo, para não falar outros temas, o conhecimento que o senhor tem da Amazônia, o conhecimento que o senhor tem do Nordeste, o conhecimento que o senhor tem dos problemas do agronegócio, é uma coisa... Eu acho que o senhor é um sortudo mesmo. Esse ano 2026 vai ser um ano importantíssimo para a história do Brasil, para a tua história, então, eu não tenho a menor dúvida. Queria que o senhor reagisse um pouco a essa minha fala. Muito obrigado pela generosidade das observações, professor. Na verdade, partindo da experiência original, que foi o movimento estudantil era uma escola intelectual, uma escola de organização, uma escola política, porque você tinha que fazer os debates dentro do movimento estudantil com gente altamente qualificada. O movimento estudantil exigia que você compreendesse a conjuntura internacional, que você tivesse conhecimento de história, de economia. E nós líamos de forma
abrangentes sobre todos os temas. Em economia, você lia o Marx, você lia os economistas marxistas americanos, o Paul Suisse, o Maurício Dobb, você lia todos eles. Você lia os economistas clássicos, você lia Schumpeter, você lia Kalecki, mas você lia a sociologia do Gilberto Freire, do Florestan Fernandes, do professor Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, você lia história, você lia o professor Edgar Carone, o Nelson Werneck Sodré, o Rocha Pombo, você lia todos eles. Muita literatura, você tinha que conhecer a literatura brasileira, o Machado de Assis, o Graciliano Ramos, o Zé Luiz do Rego. Você lia os sul-americanos, você lia o colombiano lá, o Gabriel Garcia Gabriel Marques. Garcia Marques, você lia quase tudo. Você lia lá o peruano, o Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa, você lia o Batismo no Fogo, Conversa na Catedral, você lia todos esses escritores, e isso lhe dava uma base humanística muito sólida, muito forte. E aí, da vida pública do movimento estudantil, você ia para a vida política geral, como fizeram o Zé Serra, foi presidente da UNE, Zé Disseu. Zé Disseu, que foi presidente da UE, o Marco Maciel, que foi o adversário do Serra na eleição da UNE, que era presidente da União dos Estudantes de Pernambuco. Acabou Ou até seja, sendo vice-presidente da República, né? foi vice-presidente da República, presidente da Câmara, senador, deputado, Pernambuco, era um quadro político excepcional. Então o movimento estudantil te preparava para isso. E depois, quando eu cheguei no Congresso, primeiro passando pela Câmara Municipal de São Paulo, eu cheguei pela oposição, e aí me deparava no debate, na primeira comissão que eu entrei para discutir sobre lei de propriedade intelectual, ou sobre a lei de informática no governo Collor, quem estavam na comissão? Roberto Campos, Delfim Neto, Maria da Conceição Tavares, Francisco Dornelles, César Maia, ou seja, eram quadros. Eu muito jovem, mas eu me atrevia a enfrentar o debate. Sofri muitas vezes, principalmente nas ironias do Roberto Campos, que era um homem muito refinado, mas muito cáustico, e com quem eu aprendi muito, porque li as coisas do Roberto Campos, e ele era atencioso, conversava, tinha uma falsa modéstia. Dizia, eu estou lendo o teu livro, aí ele disse, olha, é um bom soporífero. Mas não era. Então isso me permitiu... Você, por exemplo, lê, aproveita até hoje as memórias Lanterna na Popa, né? Lanterna na Popa. E ele parava para me falar dos detalhes. Tem lá uma citação do Ho Chi Minh, que eu depois passei para os vietnamitas, que foi um depoimento dado pelo Di Cavalcanti, quando o Ho Chi Minh, voltando de um congresso em Buenos Aires, o Astrogildo Pereira, que era o chefe do Partido Comunista e amigo do Roberto Campos, pediu para o Roberto Campos receber o Ho Chi Minh. Não, o Di Cavalcanti recebeu o Ho Chi Minh. O Di Cavalcanti recebeu o Ho Chi Minh e levou o Ho Chi Minh no mangue. E o Ho Chi Minh ficou entusiasmado pelas mulatas e fez uma frase em francês, las mulateses sont très bons. E o Roberto Campos conta esse episódio lá no Lanterna na Popa. De certa forma, então, eu fui líder de partido, líder da oposição, presidi a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, mesmo o meu partido não tendo direito a isso. Nós tínhamos 10 deputados, mas, por um arranjo interno, eu estava nessa comissão, Bolsonaro também participava dessa comissão, Montoro presidiu essa comissão, eu presidi essa comissão, depois presidi uma CPI, e quando o presidente Lula assumiu o primeiro governo dele, me escolheu para ser líder do governo. O PT tinha 90 deputados, mas ele escolheu um deputado do PCdoB que tinha apenas 10 ou 12 deputados. Isso é algo interessante, inusitado, né? Veja, o PT tinha 90 deputados e o Lula vai escolher o líder do governo, um deputado do teu então partido. Isso é fantástico. Exatamente, porque a observação
de que o PT tinha sido um partido importante na oposição, mas como partido de governo, ele tinha pouco diálogo com a oposição. E eu sempre tive muito diálogo com o governo, mesmo sendo oposição, eu nunca tratava com desrespeito o governo. Quando tinha assuntos de interesse do Brasil, eu sempre tratava com muito respeito. E depois, quando o presidente Lula criou o primeiro Ministério da Coordenação Política, como nós tínhamos feito um bom trabalho na liderança do governo, com líderes plurais, porque estava lá o Eduardo Campos na liderança, tinha o Roberto Jefferson, que era líder do PTB, líder de apoio ao governo. Nós tínhamos uma liderança muito plural. E eu tinha boa relação com as lideranças da oposição. Rodrigo Maia, do PFL, o ACM Neto, o líder do PSDB, que era o deputado da Bahia. Aí eu fui para a coordenação política. Na coordenação política, nós fizemos um bom trabalho. Quando veio a crise do mensalão, o presidente Lula me chamou e disse: olha, a situação está difícil, o PT não consegue nem se defender, quanto mais defender o meu governo. Então você precisa voltar para a Câmara para nos ajudar. Eu voltei para a Câmara no meio da crise, da renúncia do presidente Severino Cavalcante. O governo desorientado por conta das investigações, CPI. Aí o PT terminou me apoiando para a presidência da Câmara. Impressionante. Com 10 deputados, era a nossa bancada. E eu fui apoiado e ganhamos uma eleição que no primeiro turno terminou empatada. Quem que era o adversário? Um respeitável deputado, ex-professor de Direito da Universidade Federal de Alagoas, meu conterrâneo, José Tomás Nonô. O Nonô. Isso, brilhante deputado, respeitado. Concorremos no primeiro turno, foi empate. No segundo turno, eu ganhei por 8 votos ou 9 votos. Presidi a Câmara num momento de tumulto, de confusão, de cassação de mandatos, Roberto Jefferson, Zé Dirceu e outros. Arquivei 32 pedidos de impeachment do presidente Lula. Nem informei a ele, nem informei a imprensa. Chamei o secretário-geral da mesa e disse: tudo que tiver de pedido de impeachment pode arquivar, que nós vamos cuidar do país daqui para frente. Tá certo. Eu diria. Porque sem o presidente da Câmara autorizar, não segue. Não tem. Arquivei. Cuidei, aprovamos coisas importantes e depois o PT liderou uma chapa para me derrotar na eleição da mesa. E eu fui derrotado na eleição da mesa, que seria a minha reeleição. Houve lá uma aliança e houve um entendimento de que eu não tinha facilitado certas ações ou iniciativas ou articulações que interessava a setores do PT e eles me derrotaram. E eu, tudo bem, saí derrotado. Aí fui ser o relator do Código Florestal, eu já tinha sido relator da Lei dos Transgênicos, e depois a presidente Dilma me convidou para assumir o Ministério do Esporte. Era a véspera da Copa, da Olimpíada, eu assumi o Ministério, conduzi o Ministério num momento muito difícil, grupos desavisados fazendo campanha na rua, movimentos violentos, não vai ter Copa, Black Bloc, pense numa confusão, certo? E gente do PT participando do boicote à Copa, do bloqueio à Copa. E eu tendo que lidar com isso, pedir apoio para os governadores, porque era a polícia militar que tinha que garantir a Copa. Sem polícia militar você não ia garantir Copa, porque os vândalos iam terminar impedindo a realização da Copa, invadindo o hotel. Olha, você não imagina a confusão. Mas saímos, a Copa foi feita, organizada, tirando a tragédia dos 7-1, na organização não teve nenhum problema. Que, aliás, eu estava lá nesses 7 anos, Pois é. atrás do gol do Júlio César. Pois é. Eu viajei 9 horas de viagem. Fui lá só para ver a tristeza. Exatamente. Aí depois eu fiquei lá no Ministério, não me candidatei a pedido da presidente Dilma para continuar na responsabilidade da organização da Copa. Eu não saí para disputar a eleição de deputado, fiquei lá para poder. Eu tinha que sair em março, me desincompatibilizar. A Copa era em junho.
E ela diz, olha, nessa situação difícil, você sai. A coisa É, desanda. eu fiquei, aí ela foi reeleita, eu fui para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, formei uma excelente equipe no CNPq, nas secretarias, na FINEP, em todo canto, botei gente qualificada. Não escolhi por ideologia, por partido. O presidente do CNPq que eu nomeei, eu nunca tinha visto na minha vida. Tá certo? Pedi uma sugestão aqui ao professor Rogério Cerqueira Leite. Oh, Ele indicou um professor de química chileno, professor Hernan Chaimovic. Eu convidei o professor, conversei com ele, nomeei. Excelente conhecedor da ciência no Brasil. Foi o presidente do CNPq. Quando eu mandei o nome dele lá para a Casa Civil, o Mercadante, que era o chefe da Casa Civil, disse: Aldo, você quer nomear um tucano? Esse homem vai nos criar problema. Disse que tucano. Ele não era tucano, ele não era petista. O PT, quem não for PT, deve ter alguma morbidez, algum problema ideológico ou psicológico. Eu disse: não, Mercadante, ele não é. Se você nomeia. Aí a nomeação não saía. Um dia eu liguei e disse: olha, deixa eu te dizer um negócio. Amanhã o Diário Oficial vai publicar uma dessas duas coisas, ou a nomeação do professor ou a minha exoneração. Você falou com a presidente Dilma? Eu digo não, a presidente Dilma nunca me pediu para falar com ela sobre as nomeações do meu ministério. Não vou falar isso, tá certo. Aí no outro dia saiu a publicação do professor. E um dia, no aeroporto, né, eu vindo para São Paulo, estava lá com o professor Hernan Chaimovic, né, o presidente do CNPq, e apresentei o Hernan ao Mercadante. O Mercadante disse: é esse o tucano que você nomeou para o ministério? O Hernan olhou assim, como disse: que coisa, meu Jesus. Aí eu fiquei lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, fiz uma agenda com o Ministério, uma agenda de retomada de investimento. Fomos aos Estados Unidos, fizemos uma conferência bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos para investimento em ciência e tecnologia. O secretário de Ciência e Tecnologia, que é o ministro nos Estados Unidos, é o secretário, cujo gabinete funciona na Casa Branca, reuniu 70 instituições de pesquisa, universidades. Nós levamos aqui o Butantan, nós levamos o Instituto lá de Luz de Síncrono, lá de Campinas, levamos nossas instituições para fazer o acordo de cooperação na área de fármacos, na área de energia, na área de soro, vacinas. E foi bem sucedida a nossa, só que a legislação brasileira quase que é proibitiva nessa área de cooperação. Mas fui ao Banco Mundial, levamos uma proposta de empréstimo para infraestrutura em ciência e tecnologia. O presidente tinha me dado 15 minutos para eu apresentar o projeto. Com 5 minutos ele interrompeu e disse: não, já compreendi tudo, está aprovado. É isso que nós queremos. Investir em ciência e tecnologia e infraestrutura. Eram 3 bilhões e meio de dólares. O Ministério não tinha um empréstimo externo. Aí do Ministério da Ciência e Tecnologia eu fui para o Ministério da Defesa. Houve uma reforma no governo, o ministro da Defesa foi para a Casa Civil e eu assumi o Ministério da Defesa. E fiquei lá até que a presidente foi impedida. Mas só que isso, professor, nos dá um panorama dos desafios do país. Na presidência da Câmara, você tem a agenda do país. Todas as demandas se dirigem à presidência da Câmara. Todas, do mundo do trabalho, do mundo empresarial, das corporações. Todo mundo vai à Câmara em busca da sua agenda. E você se depara com tudo isso e tem que decidir sobre tudo isso. Porque a Câmara tem os seus mecanismos, colégio de líderes, etc., mas a agenda é do presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não quiser, nenhuma matéria é votada. Se ele quiser, ele pode põe na pauta, procurar qualquer matéria e votar. E isso, com os ministérios, é claro que nos dá, né, uma ideia do que são os desafios do país. Ministro, o senhor foi presidente da UNE e tal.
a gente recebeu aqui o senador Delcídio Amaral, né? E eu fiz uma pergunta para ele, é assim, na sua época de congresso, porque ele falou que o nível do debate era muito maior, se debatia as coisas na Câmara, né, no Senado, não tinha tanto essa polarização, então, claro, sempre houve inimigos políticos, né? Mas se pensava um pouco mais em relação ao país, né? E eu vou te falar agora pelo lado do povo, como eu perguntei para o senhor, como eu falei no começo, né? Que eu represento aqui o povo. Na minha casa, o meu avô, nós somos de São Caetano, o meu avô foi um dos fundadores, entre aspas, do PT. Ele se reuniu, o Lula se cansou de se reunir nos porões na casa do meu avô em São Caetano. Meu avô até brigava com ele, você vai ser preso qualquer hora, tal. E o meu pai era militar, né? E a gente sentava na mesma mesa e eles conversavam normalmente. Quando foi que o senhor acha que a gente perdeu esse debate, esse nível, primeiro nível do debate entre os políticos, né? Porque hoje, talvez não sei se por causa da internet, hoje é uma briga pelo que a gente vê geral lá. E não se pensa muito no país, só em fazer um post para a internet. E pelo que o senador me passou, né, ele que esteve lá dentro, ele falou que não era assim, a gente, como esquerda e direita, conversavam, né? Quando a gente perdeu isso? Olha, a responsabilidade aí é de todo mundo. Não tem inocente nesse processo. Agora, você, se quiser qualificar, vamos começar pelo PT. O PT, por quê? Eu fui do movimento estudantil, fui presidente da UNE, e a minha oposição era o PT. Então, eu convivi com o PT na minha oposição. E era uma oposição de intolerância, de desestabilizar. Lembro da campanha de 82, quando nós apoiamos o Montoro aqui em São Paulo, o PT dizia, não, vote no 3, que o resto é burguês, tá certo? Então é o seguinte, ou você era PT, ou você carregava um defeito congênito, imperdoável. Aí depois o PT, por exemplo, não queria assinar ou não assinou a Constituição, ou assinou na última hora. Expulsou deputados que contestavam essa atitude sectária, uma atriz, eu não esqueço agora, e o Ayrton Soares, aqui em São Paulo, deputado militante que tinha A sido atriz era líder do Beth PT, Mendes, Beth será? Mendes, Beth Beth Mendes. Mendes. Beth Mendes e Ayrton Soares foram expulsos. Uma violência, uma brutalidade. Beth Mendes era uma moça séria, uma deputada competente, respeitada, Além de bonita, né? além de bonita e com uma trajetória como atriz respeitável. E o Ayrton Soares era um líder admirado. Tinha vindo do MDB, um advogado aqui de São Paulo, militante dos direitos humanos. E o PT expulsou essa gente por sectarismo, tá certo? E depois, quando chegou à conclusão que não podia ganhar a eleição isolado, porque não passava de 1/3 do eleitorado, aí foi buscar uma aliança com o empresário de Minas, o Zé Alencar, e aí obteve uma sinalização ao centro e ganhou a eleição. Mas ganhar a eleição é diferente de governar. Você ganha uma eleição num país dividido, mas você não governa um país dividido. Seu governo vai ser um governo completamente desestabilizado. Aí ele procurou compor um governo mais amplo. Eu fui para a liderança, que dialogava com todo mundo, levou ministros como Roberto Rodrigues, ligado à Ao agro. agropecuária, levou Luiz Furlan, que era um homem ligado à Fiesp, ao grande empresariado, e isso deu uma composição heterogênea e permitiu que o governo pudesse começar a construir a maioria que não tinha. O governo não tinha 120 deputados na base, eram os 90 do PT, uns 10 do PCdoB, ou 12, e mais uns 20, se muito, do partido do Alencar, que na época acho que era o PL. E nós fomos procurando ampliar a base. Aí nós fomos conversar com o PTB, que era o Roberto Jefferson, que foi uma peça importante, porque era um líder preparado, combativo, inteligente, Muitíssimo. corajoso. Roberto Jefferson foi importante no enfrentamento da oposição, que era o PSDB, o PFL e pelo menos metade do MDB. Você precisava ter alguém com o talento, com a oratória, com o conhecimento E a coragem. e a coragem do Roberto Jefferson. Mas nós trouxemos. Aí trouxemos uma parte do PP,
trouxemos no PTB, além do Roberto Jefferson, tinha o Fleury, tinha o Zé Múcio Monteiro. Aí nós conseguimos ir ampliando uma base de sustentação ali para que, mas você tem esse sectarismo. Aí o seguinte, veio depois a polarização importada dos Estados Unidos, onde uma parcela do Partido Republicano inspirou-se numa liderança lá radicalizada para dizer que o enfrentamento tinha que ser total. Isso veio transferido para o Brasil e as jornadas de 2013 de desestabilização da presidente Dilma implantaram definitivamente essa política da intolerância, do ódio. E muitas vezes a resposta que era dada era uma resposta correspondente na mesma moeda. E você criou essa situação de intolerância entre as pessoas, divide famílias, divide grupos de amigos, por causa da política. A política deixou de ser uma área de discussão para ser uma área somente de confronto, sem qualquer tipo de limite. Ministro, uma coisa que chamou muito a atenção quando me aproximei do senhor, além dessa tua vasta experiência política, administrativa e tudo, a sua profunda cultura e o seu profundo conhecimento de Brasil. E eu queria que o senhor pudesse falar aqui para os nossos internautas das gerações mais novas, 2 ou 3 intelectuais da sua admiração. Uma, eu sei que Gilberto Freire é um destacado, né? Se você pudesse falar alguma coisa do porquê da sua admiração por Gilberto Freire, né? Josué de Castro, eu lembro a linda homenagem que o senhor fez aqui no hotel, aqui nos Jardins, né? Uma homenagem, estava lá os parentes, inclusive, né? Sobre o Josué de Castro, que essa juventude toda não conhece Gilberto Freire, não conhece Josué de Castro. Se eu falasse pelo menos sobre esses 2 grandes homens brasileiros. A curiosidade intelectual vem do berço, vem da sua formação, vem da escola. Quando minha mãe ficou viúva, com 27 anos e 8 filhos, morando na casa da minha avó, na casa da sogra. Meu pai morreu, não deixou nada. Não tinha aposentadoria, não tinha bens, tanto que morava na casa da mãe dele. Minha mãe, no primeiro momento, ela distribuiu os filhos entre os parentes, que ela não tinha nem como sustentar. E eu fui para a casa de um tio, avô, que era um homem com uma curiosidade intelectual muito grande. Ele assinava, ou trazia de Maceió, de um irmão que era médico, revistas, o Cruzeiro, assinava o almanaque do Reader's Digest. Que era maravilhoso. Maravilhoso. Tinha a coleção de um almanaque, era destinado a jovens e adolescentes, chamado Almanaque do Tico-Tico. O Almanaque do Tico-Tico era um almanaque de curiosidades intelectuais, de informação para a juventude. E tinha alguns romances de aventuras. E eu passei a ler tudo aquilo, porque era na roça, no sítio que ele morava. E ele tinha um outro hábito. Todas as 8 horas, ele ouvia o Repórter Esso. Nós ouvíamos o Repórter Esso. Eu acompanhava. Disse, vamos ouvir o Repórter Esso. A gente ouvia. Ele era torcedor do América, do Rio. Tinha um rádio, a válvula, que levava 20 minutos para esquentar. E pegava. Pegava. E nós ouvíamos. Ele só ligava o rádio para ouvir o Repórter Esso e jogo do para América. ouvir os jogos do América do Rio. E aí eu fui aprendendo, Isso me que ano? disciplinando. Isso 62, em 1966, 67. Então, isso me despertou uma curiosidade. E a minha professora do curso primário, naquele tempo o ensino fundamental era reunir o curso primário e o ginásio. A minha professora do curso primário fazia toda semana uma redação. E ela convidava. Aí convidou o prefeito para ir falar sobre a ONU.
e Olha. o papel da ONU. E da palestra dele você tinha que fazer uma redação, Rapaz, descrevendo isso lá no interior de Alagoas. brincadeira. Todo mês tinha que ter uma efeméride. Esse mês é o aniversário do Castro Alves, tinha uma redação sobre a história do Castro Alves. Esse mês é do Caxias, sobre o Caxias. Esse mês é do Rui Barbosa, sobre o Rui Barbosa. E cultivando a ideia de amor pelo Brasil. Tinha um mapa mundi na sala e um mapa do Brasil, e ela comparava. O território era uma das grandes vantagens que ela apresentava do Brasil sobre o resto do mundo. Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da Inglaterra. Olha o tamanho da França, olha o tamanho da Suíça. O Brasil é um gigante. Então, isso no curso O senhor chega primário. a referir o nome dela em um dos seus livros, né? Professora Laurita Rodrigues. Você cita ela. Cito a minha professora, querida, pelo amor de Deus. Aquilo ali tinha um amor. Vai lembrar uma música, Que Saudade da Minha Professorinha, que me ensinou o beabá. Isso, Ataúfo Alves. Então, a professora era responsável pela tua formação. Dia de sábado, essa professora, como se não bastasse, as aulas eram de segunda a sexta, mas dia de sábado ela levava alguns alunos para a casa dela para ensinar a falar, para corrigir a fala. Isso era uma demonstração de muito amor dessa gente. Aí eu vou para o ginásio. No ginásio, meu professor de português era um latinista, um homem que recomendava a leitura de Júlio Verne, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado. Aí uma prima minha, que foi presa em Recife e voltou para Maceió, para Alagoas, para Viçosa, para minha cidade, me emprestava também livros ou me estimulava a leitura de romances. E isso eu levei para onde? Para o colégio agrícola. Eu fui aluno interno de um colégio agrícola, mas você entrava ali no ginásio, com 11 anos de idade. E eu entrei nesse colégio agrícola em 1968, na efervescência do mundo, invasão da Tchecoslováquia, passeata dos 100 mil, assassinato do Robert Kennedy. Tudo isso refletia ali naquele universo, dentro do colégio. E eu, apesar de ser muito novo, porque tinha 11 anos, 12 anos, os meninos do técnico eram muito mais velhos e acompanhavam a política, porque tinha um movimento lá da Ação Popular, e eu me integrei a essa discussão. Então, nós discutíamos, nós éramos todos kennedianos. Nós achávamos que os Kennedys representavam uma coisa diferente nos Estados Unidos. Nós achávamos que os Kennedys queriam a paz, queriam ajudar a América do Sul, e nós sentimos muito a morte do Robert Kennedy. Aí, quando eu cheguei na universidade, eu já trazia toda essa trajetória e fui aonde? Na residência universitária. Aí você chega na residência universitária, tem um menino da agronomia, tem outro da medicina, tem outro da engenharia, tem um do direito, tem um da letras, tem um da geografia, todo mundo ali. E os que são mais curiosos intelectualmente, têm livros. Aí todo mundo tinha o livro da Conceição Tavares sobre a substituição das importações e lia. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro. Exatamente. Esse livro da Conceição Tavares era um livro de cabeceira dessa garotada. Aí surgia aí o Gilberto Freire. O Gilberto Freire surgia mais pelo lado mais conservador, não marxista, porque ele já era meio discriminado por ter apoiado o regime militar. Sim. Mas quando você vai ler o Gilberto Freire... É um encantamento. Não, o impacto é muito grande. O impacto é poderoso. Você transforma a sua mente. Aí os economistas, os sociólogos... Porque é um intelectual, perdoa-me nisso, que, diferentemente dos outros que foram fazer doutorado nas gerações mais novas, ele já vai fazer a graduação na Universidade de Baylor. Ele faz a graduação nos Estados Unidos. Exatamente. E depois de estudar no Colégio Americano do Recife. Ele era presbiteriano, ganhou uma bolsa e foi na Universidade de Baylor. E depois foi aluno do grande antropólogo alemão, Franz Boas, que dali, em Columbia University, que dali ele pega a diferenciação de raça e cultura, né? Quer dizer, a dimensão raça é subordinada à dimensão cultura e não o contrário.
Aí eu passei a me interessar, eu li tudo do Gilberto do Freire. Gilberto Freire. Eu fiquei impressionado com o conhecimento Tudo, que ele tem de Gilberto Freire. tudo. Em 2000, aqui em São Paulo, na PUC, houve um debate sobre o centenário do Gilberto Freire, com a participação do Jacó Gorender, Grande historiador, Isso. marxista. o Olavo de Carvalho Olha só. e eu, coordenado pelo Bruno Maranhão do PT. Olha Um só. belo debate. Claro que houve ali um atrito, etc., mas o debate, aliás, depois o Olavo de Carvalho publicou um artigo no Globo elogiando esse debate e a minha participação no debate e pediu para publicar no blog dele o meu ensaio sobre o centenário do Gilberto Freire, que ele publicou e está lá. Puxa vida. Publicou com um registro elogioso. E foi um belo debate sobre o Gilberto Freire. Mas além desses dois livros clássicos, que são Casa Grande e Senzala e Sobrados e Mucambos, sobre Sobrados e Mucambos, tem um artigo maravilhoso do Otto Maria Carpo, publicado nos anos 50, que ele conta uma história que traduz a grandeza desse Gilberto Freire, professor Edu, senhoras e senhores. Vou contar esse episódio aqui. O que é que o Otto Maria Carpo conta nesse artigo que ele publicou no Estadão? E eu republiquei depois, numa separata minha, com a licença do jornal Estado de São Paulo. O Otto Maria Carpo conta que, chegando aqui, como exilado, era austríaco. Um homem de uma cultura vasta. Não, a obra dele enciclopédica, a história Pô, da literatura ocidental, o cara é um monstro. 10, 11 volumes, é monstruoso. Aí ele veio e entrou em depressão no Brasil, morando aqui em São Paulo. E ele disse que tinha vontade de morrer, de se matar. Não tinha dinheiro, não tinha trabalho, morando numa pensão. Ainda não estava no Estadão, né? Não. Logo que chegou, ainda nos anos 40. Aí pegou os livros dele em alemão e foi vender no sebo para pagar a pensão. E como estava fazendo um esforço para aprender português, ele pediu um livro em português. E o livreiro deu a ele um exemplar de Sobrados e Mucambos. Ele voltou para a pensão e começou a ler Sobrados e Mucambos. E ele escreve: parou a minha vontade de morrer. Rapaz. Eu passei a entender o quanto era importante viver no Brasil e o que era o Brasil lendo Gilberto Freire. Aí ele faz um elogio do Gilberto Freire como sociólogo, mas principalmente porque ele era um homem ligado à literatura, Sim. como estilista. E para ilustrar o elogio do Gilberto Freire estilista, ele passa a transcrever um trecho de Sobrados e Mucambos, do capítulo que Gilberto Freire fala da resistência ao colonialismo inglês no Brasil. E é uma página muito bonita, cheia de metáforas, de imagens, e o Gilberto Freire, e de elogios ao inglês, que se expôs a morrer aqui para implantar a influência do Império Britânico no Brasil. Todos jovens. E aí ele vai no cemitério dos ingleses, o Gilberto Freire, e ele passa a transcrever o nome dos mortos com as datas de nascimento e da morte. Todos nascidos no início do século XIX e todos mortos ali antes dos anos 30 do século XIX. Todos mortos entre 20 e 25 anos. Engenheiros, técnicos, construtores, arquitetos. E ele dá a profissão de cada um e a data da morte e o nome. E diz de todos aqueles jovens ingleses de olhos azuis com suas sardas, enterrados debaixo de palmeiras gordas e triunfantes diante do colonizador inglês, que resistiu, que se expôs, que morreu de febre. Todos morriam principalmente de febre amarela. E ele elogia, dizendo o seguinte: as palmeiras, os tapurus, a malária, a febre amarela, foram os guerrilheiros que contiveram a ocupação britânica e europeia em solo brasileiro. E o Otto Maria Carpo faz o elogio dessa passagem e revela que abandonou a ideia do suicídio ao ler Gilberto Freire. E mesmo para quem nunca pensou em suicídio, que é o meu caso, a leitura de Gilberto Freire
motiva ainda mais, ele dá ainda mais razões para viver num país como o Brasil. Fica a dica, os jovens internautas que não tenham lido Gilberto Freire. Ministro, deixa eu só... Posso fazer? Só uma que tava, senão eu vou perder a pergunta. Então vai, faz. Aproveitando falando dos jovens, né? Vamos falar um pouquinho da sua. Recentemente o senhor lançou a sua pré-candidatura, né? Eu vou fazer uma explanação rápida aqui para o ministro. Eu até já fiz, né, para o ministro Renato Janini, mas é para o senhor entender a minha pergunta. O eleitorado, o perfil do eleitor, ele tem mudado. Apesar do que o nosso governo atual e a oposição acha que não, né? Que já conta com aquilo, o perfil do eleitor tem mudado. É só a gente pegar a última eleição para a Prefeitura de São Paulo. Se você pegar os locais, vamos falar do Pablo Marçal, vai. Pablo Marçal pode gostar dele ou não, mas é um cara inteligente. Se você pegar o resultado das eleições, né, no primeiro turno, por exemplo, de São Paulo, o que abalou muito o Boulos, né, e ele ficou de boca aberta, nas periferias, o Pablo Marçal deu um banho no Boulos, né? E no segundo turno, o atual prefeito aconteceu a mesma coisa. O meu modo de entender, a mentalidade, né, principalmente da esquerda, do governo atual, é assim, olha, o jovem, ele precisa do apoio, a família da periferia precisa do Bolsa Família, só que a realidade não é essa. Então, assim, hoje, por que o Pablo Marçal deu banho nessas regiões? Porque o jovem ministro da periferia, hoje ele tem isso aqui, ó, né? Se você perguntar para um jovem da periferia se ele quer receber o Bolsa Família, para ele poder só ter uma cesta básica e ficar lá na região dele fazendo as coisas da periferia, ele vai brigar com você, porque o jovem ele quer ser empreendedor, ele quer ter o negócio próprio dele, às vezes até com muita gana, né? A gente que é empresário, a gente sabe que muitos até querem começar pelo final, né? Esse é um perfil. Aí você fala, não, mas esse perfil do eleitorado é na região sudeste. Não. Se você, eu trabalho nessa área, é o meu trabalho, né? Eu sou o CEO aqui do estúdio e eu tenho que entender essa área. Se você pegar os maiores influencers hoje, mais de 60% são do Nordeste, jovens do Nordeste. Então, essa mentalidade de que né, hoje o governo se orgulha em falar que tem tantos milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, isso para mim não é motivo de orgulho. Significa que tem muita gente dependendo do Estado sem estar empreendendo ou rendendo. Por que eu fiz essa explanação? O senhor, como pré-candidato à presidência da República, e com toda a experiência que o senhor tem em política, né? O senhor acompanhou, inclusive, a fase que o jovem realmente pensava dessa maneira. Quais os desafios que o senhor tem para estar elaborando um plano, um projeto de governo para misturar, né, esse populismo, entre aspas, que ainda tem muita força, né? Apesar do senhor pensar muito diferente sobre o populismo, e também poder fazer uma média junto com esse entendimento que eu falei para o senhor, sobre como alcançar esse jovem, né? Esse jovem que pensa diferente, que não quer mais depender do Bolsa Família. Qual o desafio que o senhor tem para elaborar um projeto? Porque o senhor é um político antigo já passou por várias coisas, mas o senhor mesmo deve saber que não dá mais para ter a mesma mentalidade hoje que tinha antigamente para ganhar uma eleição. Então, quais os desafios que o senhor tem para esse projeto? Primeiro, você tem que partir da ideia de que o caminho adotado pelo atual governo é inviável. Por quê? No que constitui a política econômica do atual governo? Aumentar a despesa, porque precisa fazer face a uma eleição que se avizinha, criar mais programas, como criou agora o Vale Gás. O orçamento contingenciado, porque não tem recursos, as universidades não têm recursos, as Forças Armadas não têm recursos, as agências não têm recursos, o governo contingenciou o orçamento, já anunciou cortes desde o ano passado, anunciou agora também que vai cortar mais. Então, o governo aumenta despesa para poder fazer face à eleição e aumenta impostos para pagar essa despesa que ele está criando, ou tenta aumentar, pelo menos. O governo não tem uma política de retomada do crescimento da economia. O Brasil continua ainda naquilo que os economistas, o professor Zé Márcio conhece bem a expressão. O Brasil vive de voos de galinha, que é o voo curto e o voo baixo. É essa a situação que nós vivemos. Como enfrentar isso? Como fazer o ajuste fiscal, que é essa palavra da moda? Todo mundo pensa em fazer o ajuste fiscal pela despesa, mas cortar o quê e cortar onde a essa altura? Eu penso no ajuste fiscal pela receita.
E como é que faz o ajuste fiscal pela receita? Não é aumentando impostos, é retomando o crescimento. Se o Brasil crescer 4 anos a taxas de 4%, a relação dívida pública, PIB, vai conhecer um declínio. E a taxa de juros também vai conhecer um declínio. Então, o Brasil precisa voltar a crescer. Como é que volta a crescer? Removendo os obstáculos que são obstáculos institucionais. O Brasil não é um país pobre, pelo contrário, o Brasil é um país interditado, é um país bloqueado. Se você remover os obstáculos institucionais ao crescimento do Brasil, você vai trazer de 3 fronteiras diferentes, da agropecuária e agroindústria, da mineração e da energia, pelo menos 1,5% de taxa de crescimento anual durante 5 anos, num prazo curto, durante 15 anos no prazo médio ou 20 anos no longo prazo. E se o Brasil conseguir alcançar esse nível de crescimento, removendo esses obstáculos, o Brasil começa a resolver todos os seus problemas. Porque, não, mas só o investimento público, o Brasil não tem recurso para fazer o investimento público. O Brasil conheceu uma experiência, que é preciso refletir sobre ela, que foi a industrialização a partir do excedente do café. E quem industrializou o país? Foi o capital privado. Naquela época foi, a partir do excedente do café. Claro que não tinha os bloqueios, você não tinha a lei de licenciamento que tem hoje, você não tinha o Ministério Público do Trabalho que tem hoje. Por que é que a China alcançou os níveis de crescimento? Porque não tinha esses bloqueios. Colocasse na China o Ministério Público do Trabalho, o IBAMA, a FUNAI, o Ministério Público do Brasil, para tu ver se a China conseguiria crescer do jeito que cresceu. Hoje a China é o país que melhor distribui renda no mundo, é o país que nos últimos 20 anos mais aumentou salários no mundo. O salário médio da China hoje é muito maior do que o do Brasil, porque aqui a CUT vivia dizendo que era trabalho escravo. Eu lembro disso há 20 anos. A China é trabalho escravo. A China hoje tem uma classe média maior do que a população brasileira. Por quê? Porque a China priorizou o desenvolvimento e não o veto ao desenvolvimento, que é o caso do Brasil. No Brasil, nós precisamos tirar o veto ao desenvolvimento, remover os obstáculos institucionais e permitir que o país tenha um choque de investimento privado e fazer do choque de investimento privado o caminho para trazer o excedente para que o Estado possa ter condições de investir novamente. Eu acho que esse é o caminho. Ministro, deixa eu só... Só complementando a pergunta, desculpa, te cortei, professor. Mas ainda complementando essa pergunta em relação ao teu projeto de campanha, é o que o senhor falou, o empresário não pode ser o inimigo, né? Não. Não pode. E o nosso governo pensa exatamente dessa forma. Então, o próprio empresário que vai gerar um emprego, até para essa juventude que eu falei para o senhor aí, que não quer mais depender do Bolsa Família. E aí, volto de novo nessa pergunta, para o senhor finalizar ela para mim. Qual o senhor pensa para poder brigar contra esse populismo que ainda é forte e também poder alcançar esse eleitor, né? Que quer, dentro do seu projeto, que nem a gente precisa de educação, a gente precisa de um monte de coisa, que hoje o povo não quer mais só Bolsa Família. O PT vai estar investindo nisso, daqui uma próxima eleição não consegue mais ganhar. Por causa disso, né? Deixa eu agregar em cima desse teu complemento de pergunta. O ministro tem uma digressão interessantíssima. O senhor voltou a fazer na entrevista muito boa, achei curta, mas muito boa, para Mara Luque. A reflexão que você faz sobre, por exemplo, a exploração de ouro no Rio Madeira. Eu achei fantástica aquela exploração e como é que os venezuelanos, né, quer dizer, os exploradores de mineração de ouro, etc., como é que nós acabamos exportando isso daí, né? Só o potencial de ouro no Rio Madeira. Se eu pudesse fazer essa reflexão, achei maravilhosa, né? Exatamente. Eu ando muito pela Amazônia, você sabe disso. Ando de carro, atravesso a Transamazônica, vou às fronteiras da Amazônia inteira. Não conheço a Amazônia de ouvir dizer. Não é a partir de uma sala ou de um computador. Aliás, você tem livro sobre a Amazônia. E, aliás, publiquei um livro sobre a Amazônia. Professor, na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos enfrentaram uma guerra civil brutal.
600 mil mortos. A Guerra da Secessão. Depois da guerra, o país estava destruído. O general Sherman usou o conceito de guerra total. Guerra total era tocar fogo. Ele tocou fogo em várias cidades do sul, tocou fogo em New Orleans, incendiou todas as plantações do sul. Era para apressar a rendição do sul. Depois da guerra, centenas de milhares de jovens foram desmobilizados nos dois exércitos, o da União e o dos Confederados. O Lincoln olhou para aquele país devastado e, com outros estadistas, se pôs a imaginar o que fazer. E eles tomaram a seguinte providência: a marcha para o oeste, atravessar o rio Mississippi, aprovar uma lei de terras que dava a cada cidadão, estrangeiro ou americano, 65 hectares. Eles usam a medida de acres. Não sei se são 180 acres, mas 65 hectares. E isso a gente vê nos filmes de... Sim, faroeste. Isso, de faroeste, aquelas diligências marchando com as famílias. Levaram os garimpeiros para a Califórnia. Os garimpeiros, depois de ocupar a Califórnia, praticamente transformaram a Califórnia no que, ou seja, no oásis dos Estados Unidos, a corrida do ouro. Pois bem, então eles fizeram isso para retomar o desenvolvimento do país. No Brasil, nós temos o nosso oeste intocado, que é a Amazônia, com baixa densidade demográfica. A Amazônia Ocidental é um deserto completo. Tem uma ou outra tribo que ainda não fez contato com outros grupos humanos, são tribos isoladas. Não há atividade econômica. O Brasil tem ali 3 fronteiras que podem resolver o nosso problema. Tem uma fronteira da agropecuária maravilhosa ali. Você tem uma fronteira mineral, porque é o ouro do Rio Madeira. É o maior, segundo os garimpeiros com quem converso, é o maior depósito de ouro do mundo completamente imobilizado. Você tem o diamante da reserva Roosevelt, você tem o potássio de Altazes, você tem a cassiterita, você tem o nióbio, você tem o tungstênio, você tem o fosfato, você tem o cobre, você tem, como me disse um velho geólogo aposentado, você tem a tabela periódica inteira na Amazônia. Tudo bloqueado, tudo impedido. Aí você tem um estado, como o Amapá, com 73% da população vivendo de Bolsa Família, de transferência de renda. Em alguns municípios, esse índice chega a 93%. E o estado bloqueado. Você não pode ter uma atividade econômica, não pode criar uma vaca, que você é criminalizado. Não pode fazer uma roça, não pode extrair o petróleo da margem equatorial, que é extraído ali pertinho na Guiana, que já produz 900 mil barris diários de petróleo. Você pode tirar o petróleo no Suriname. O Senado francês agora aprovou que pode também tirar na Guiana Francesa. E o Brasil totalmente bloqueado. A Venezuela exporta 470 toneladas de ouro por ano. O Brasil exporta 70. Só que o Brasil tem muito mais ouro do que a Venezuela. Uma parte desse ouro da Venezuela, acho que vem do Brasil, e a outra parte que é extraída na Venezuela são garimpeiros brasileiros, que a Venezuela legaliza. Por que ao legalizar, você fiscaliza? O órgão ambiental está perto, você vai ter um CGC, um CPF, para responder pela exploração, por qualquer ofensa ao meio ambiente. Aqui no Brasil a gente criminaliza. O americano, quando encontra um garimpo ilegal, o que é que ele faz, professor? legaliza. Legaliza. Aqui no Brasil, a gente criminaliza. Aí os garimpeiros vão para o Equador, vão ali para a vizinhança, vão para a Guiana, extrair ouro e fazer a riqueza desses países. O Brasil tem que retirar esse bloqueio. O Brasil não pode aceitar, porque, de certa forma, o Brasil terceirizou as decisões sobre o investimento no Brasil. O Estado e o Executivo cederam para as ONGs ou corporações controladas por ONGs como o IBAMA, FUNAI e o próprio Ministério Público, que é o braço jurídico das ONGs. Então eu acho que isso o Brasil precisa enfrentar. Se o Brasil não enfrentar, o Brasil vai desperdiçar um grama de ouro, professor. Hoje bateu a casa dos R$800.
conversei com um garimpeiro, ele diz, antigamente, com um quilo de ouro, você comprava uma D20. Hoje, você compra duas SW4, ou seja, R$ 800 mil. É esse o preço que o Brasil está pagando por ceder ao bloqueio institucional imposto por essas corporações. E esse é um dos temas fortes da tua campanha. É um dos temas fortíssimos da tua campanha à presidência. Claro Tá certo? que é. Porque se você remove esses bloqueios, o país vai caminhar sozinho, por conta própria. Se você remove o bloqueio à infraestrutura, você aceita que enquanto a China constrói 50 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade em 15 anos, constrói 36 mil quilômetros de ferrovias em um plano quinquenal que cumpriu em 4 anos, o Brasil não consegue 930 quilômetros, professor, ligando a cidade polo da agricultura no Cerrado, que é Sinop, até o porto de Miritituba. As carretas engarrafadas pelo caminho, os motoristas sem água, sem infraestrutura, sem logística, sem nada. Isso é criminoso. Você não pode aceitar, alguém tem que enfrentar esse bloqueio junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público, às ONGs, tem que enfrentar isso. Ou o país é ingovernável. Quem não estiver disposto a enfrentar essa situação não pode governar o Brasil. Ministro, uma pergunta. Ele hoje é seu adversário político, você vai disputar a presidência contra ele. E o senhor é um homem que conhece muito o Brasil, muito a Amazônia, muitos grandes vultos da nossa história, conhece profundamente, e conhece profundamente o presidente Lula, até foi ministro dele. Queria se o senhor pudesse destacar as virtudes que ele tem, sem dúvida, e os seus grandes defeitos. O presidente Lula é um talento raro para a política, é um sobrevivente, é um homem que fez do partido dele uma experiência vitoriosa improvável. E encontrou as formas, as alianças e os caminhos, nem sempre aquilo que eu aprovaria, tanto que nunca fui integrante do PT, nunca me filiei ao PT, foram alianças pontuais, né? E o presidente Lula tem esse talento, mas o presidente Lula não sabe o que é o Brasil. O presidente Lula sempre teve da política uma visão de sindicalista, nunca teve uma visão de estadista. Não viu o Brasil como um projeto de desenvolvimento, de emancipação. Viu como um projeto de justiça social, de mediação social, sem a Amazônia, por exemplo. Nunca compreendeu a Amazônia. Se compreendesse a Amazônia, não colocaria no ministério a ministra Marina. A ministra Marina trabalha para os interesses internacionais. A ministra Marina não tem nada a ver com a Amazônia. A ministra Marina veio morar em São Paulo, deputada federal por São Paulo. Ela não circula e nem sabe mais o que é a Amazônia. Ela acha que a Amazônia é o paraíso, mas o paraíso ela abandonou e veio para aqui. A outra, Sônia Guajajara, também veio para São Paulo. Por que essa gente não ficou na aldeia? Por que não se integrou? Se acha que é importante representar as populações indígenas, veio aqui para morar nos jardins, para se integrar com as madames de classe média que financiam as suas respectivas campanhas. Agora, eu acho que o presidente Lula foi premido por uma circunstância eleitoral. Essa gente foi importante na eleição dele, o apoio internacional do Partido Democrata, o apoio das ONGs, o apoio dessas embaixadas, Suécia, Dinamarca, Alemanha, esse grupo da Europa Ocidental que financia essas ONGs, cobraram o preço que deve ter sido a nomeação desse pessoal. E são todos ligados a essas ONGs. E aí o presidente adotou uma agenda ornamental, que é a agenda dele. Essa agenda da Conferência do Clima, essa Conferência do Clima, isso foi um fiasco. Não veio os caras chaves do mundo, né? Quer dizer, não veio ninguém, professor. Não veio da China, não veio Unidos, nem da tomaram Rússia. conhecimento. O Xi Jinping não veio, a Rússia não veio, o Putin não veio, os sul-americanos também não vieram, o Uruguai não veio, a Venezuela, a Argentina não veio, o Paraguai não veio, porque essa agenda já está fora das preocupações do mundo.
O mundo hoje discute energia, segurança alimentar, minérios raros, terras raras. Essa é a agenda do mundo. A agenda dos Estados Unidos é essa. Aliás, pelo menos o mérito de tornar a agenda nacionalista legítima. Se ela é legítima para os Estados Unidos, pode ser legítima para nós também. Pelo menos esse benefício nós deveríamos auferir dessa agenda norte-americana. Então, os americanos tomam conta do seu destino, os russos do seu, a China do seu destino, e o Brasil quer tomar conta da agenda do mundo, do meio ambiente. Quando a China está usando ainda o petróleo, o gás e o carvão, e inaugura usinas e mais usinas termoelétricas todo ano. A Índia do mesmo jeito, que também não veio. Então o Brasil adotou uma agenda ornamental, uma agenda de eventos, uma agenda de entretenimento e abandonou a agenda de interesse nacional de desenvolvimento do país. É essa crítica que eu faço ao presidente Lula. Professor, a gente está chegando para o final, já estamos chegando já na parte final mesmo, já tá dando. E eu queria fazer uma última pergunta para o ministro. Como eu falei, o senhor disse que a gente pode abordar qualquer tema, né? Pode sim. Essa é um pouquinho mais polêmica. O senhor, como caso seja eleito presidente da República, o senhor vai ter que lidar com uma situação que acontece hoje no país e é fato. Mas hoje a gente tem um desequilíbrio entre os poderes, né? Hoje a gente tem um judiciário que, na minha opinião, manda nos outros poderes. O senhor já esteve nos dois lados. O senhor já esteve no executivo, como ministro, já foi presidente da Câmara, né? Que eu imagino que na sua época a Câmara tinha mais poder, né? E recentemente, eu não vou entrar em detalhes no assunto, só teve uma polêmica aí, que inclusive é o que falta do político, né? Enxergar o povo, né? Só teve uma polêmica com o ministro do STF, e se você vê toda a repercussão desse assunto, todos ficaram do seu lado, né? Devido à sua postura. Que significa que é que o povo, é a vontade do povo. O senhor não teve praticamente nenhuma crítica em relação à sua atitude, que nós vamos entrar em detalhe aqui. Como fazer, caso seja eleito, para tentar reequilibrar esses poderes, ter postura de um presidente da República, visto que o senhor tem uma ficha limpa, então vai poder brigar, não tem rabo preso com ninguém, e colocar os seus poderes exatamente, tentar ter um equilíbrio, né? Não brigar com o STF, mas também não abaixar a cabeça para tudo. Boa pergunta. Edu, hoje o que nós temos é uma contradição entre dois elementos para governar um país. É o poder, que é concedido por uma norma, pela Constituição, está lá na Constituição, quais são os poderes do presidente da Câmara, do presidente da República, do ministro do Supremo, do governador. E do outro lado tem a autoridade, que não é conferida por uma norma. A autoridade é conferida por uma biografia, por um comportamento, por uma atitude. O que nós temos hoje é o poder sem autoridade. O ministro do Supremo não pode circular no aeroporto, não pode entrar no restaurante, mesmo o presidente da República. O presidente da Câmara hoje tem a autoridade que sempre teve, que a Constituição confere, que não é pequena. Aliás, o poder, que não é pequeno, é muito poder que tem o presidente da Câmara. Mas a autoridade não deriva da norma, não deriva da Constituição, deriva de um comportamento. O que precisa é se restaurar a autoridade da presidência da República. O Supremo não pode substituir atribuições que são do Poder Executivo, escolha de ministros, orçamento. E hoje o Supremo decide sobre tudo. É como se o Supremo fosse um poder acima dos demais poderes. Tem uma frase do Zé Dirceu que eu considero muito correta. Ele questiona, inclusive, o fato do Supremo ser um poder. Ele acha que o Supremo deveria ser órgão de poder, porque poder deveria ser apenas aqueles que derivam do voto e da vontade popular, que não é o caso do Supremo. Para você se tornar ministro do Supremo, você tem que depender de uma indicação do presidente da República e de uma votação no Senado. Então, eu acho que o Brasil precisa reencontrar o poder e a autoridade. O poder sem autoridade é um poder em crise permanente, ou submetido a outro poder, como é hoje o Executivo, em certa medida o Legislativo, submetidos ambos ao Poder Judiciário ou, mais especificamente, ao Supremo Tribunal Federal. Última pergunta. Anteontem, estava jantando com um empresário, até um empresário importante, e comentei que o ministro Aldo estaria aqui no podcast hoje. E aí ele, sem eu ter comentado mais nada, falou:
Professor, se o Aldo se aliar ao Flávio Bolsonaro, eu aposto que eles ganham a eleição. Eu estou colocando isso daqui porque da forma veemente que ele colocou, como é que o senhor analisa essa hipótese de eventualmente o senhor virar vice ou ele virar vice do senhor? Eu creio que é prematura uma cogitação dessa natureza. Por quê? Porque eu tenho clareza de quais as ideias moverão a minha jornada, a minha campanha. O que é que precisa fazer para o Brasil sair do impasse, da encruzilhada histórica que se encontra. Acho que o Flávio, como os demais candidatos, o Ratinho, o governador de Goiás, o Caiado, de Minas, não sei se o do Rio Grande do Sul também lançará a sua candidatura. Então, eu acho que as ideias devem ser submetidas a algum nível de escrutínio antes de que se cogite qualquer tipo de aliança. A minha ideia é tratar todos com o maior respeito, mesmo o presidente Lula, eu não vou tratar de forma desrespeitosa, vou criticar ideias, não vou atacar pessoas. É isso que eu vou fazer. É isso, né? Excelente. Infelizmente Muito estamos bom. indo pro final, ministro. Excelente, Tudo ministro. bem? A gente já está, o assessor está. Porque o ministro tem um outro compromisso. A gente teria aqui mais 2 horas de entrevista, que tem muitos pontos legais para estar conversando, mas desde já o compromisso Não, ele vai voltar. no projeto com a Mara Luque, né? Sim, vai voltar. Nós vamos Vou estar chamando o voltar, ministro. porque temos, além de economia, ciência e Ciência e tecnologia, tecnologia. defesa, política externa, Muito tudo assunto. isso precisa ser debatido. Precisa voltar. Desde já nós Isso. vamos reforçando o convite aqui, que a gente está fechando aí o projeto com a Mara Luque para estar fazendo o projeto de eleições. E aí a gente vai ter mais tempo aqui, né? Ministro, foi um prazer, uma honra Uma para honra. mim conversar com o senhor. Uma aula de Brasil. Desculpe as perguntas do povo, mas São não tenho a mesma excelentes. inteligência de ambos, Imagina. mas São excelentes, Edu. Muito obrigado, viu? Pelos questionamentos. Foi muito bem, o Edu, né? Muito bem. Tá bom, Até parece que você é do Olha, povo mesmo. pega esse corte e põe no meu currículo. Obrigado, ministro. Um prazer, viu? Obrigado. E para você que está nos acompanhando, curta, compartilha aquelas coisas de youtuber, né? Compartilha com todo mundo, tem muito assunto interessante aqui, tá bom? É isso. Obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.